porque hoje eu vou falar algo que é tema de muita dúvida, de medo, e que muitos fisioterapeutas acabam ficando paralisados em realizar a técnica por medo. Por medo, óbvio, né, de gerar lesão. E hoje eu passei a manhã inteira fazendo pesquisa no PubMed para poder trazer algo extremamente fresco, novo, que faz toda a correlação com o que a gente está falando aqui, que é o nosso querido GPS do Dry Needling e todo esse preparo, todo esse esquenta para a revolução do Dry Needling. Eu tenho certeza, meu filho, minha filha, meninas e meninos que aí estão, que depois dessa revolução o seu olhar para o Dry Needling vai ficar muito mais amplo e muito mais seguro. Então essa live de hoje, ela tem esse objetivo de te passar o que a gente tem de novidade na publicação científica, falando desse medo de agulhar. E hoje eu trouxe aqui, ó, minha agulha, marca-texto, para mostrar o que esses artigos trazem. Então é algo de muita novidade. Para você que tá aí no YouTube, já sabe, né? Se inscreve, clica aí nesse balagandã para ativar as notificações da Paranhos, porque a gente tem muita novidade, muito conteúdo sensacional para vocês. Bom, vamos lá. O que a gente fala quanto o medo de agulhar? De onde surgiu, gente, esse medo de agulhar? Será que isso tem fundamento? O que a comunidade científica fala? Outro dia eu fiz uma live falando, pincelando um pouco desse tema, e hoje eu vou falar algo muito mais profundo, exatamente em milímetros. O que as publicações trazem quanto ao uso da ultrassonografia, quanto que é confortável, quanto que eles viram, quantos pacientes foram analisados para se chegar a esse conceito. Eu sempre digo que quando a gente tem o conhecimento torna libertador. Ele liberta a gente. Ele retira o aprisionamento. Então o medo é a falta de conhecimento, a falta de direcionamento que vai aprisionar. E isso não pode acontecer. Veja só quantas coisas podem gerar reações, quantas técnicas, medicações, quantos efeitos colaterais o nosso paciente pode ter. Inúmeros. É algo que a gente vê o tempo inteiro e nem por isso a gente deixa de utilizar, né? Mas no momento que a gente sabe onde vai estar o erro, e a literatura cita claramente onde está o erro e onde está a insegurança do aluno, do profissional. Hoje de manhã eu li 4 artigos falando dessa relação de segurança da aplicação do Dry Needling e pneumotórax. Então aqui, ó, o conteúdo tá na ponta da língua. Acho que agora já deu mais tempo da gente receber mais fisioterapeutas comprometidos e engajados. Eu trago o artigo de 2021 falando dessa relação de segurança e pneumotórax, hein? Então algo extremamente importante. Vamos lá. Então, quais seriam os músculos? Já vamos começar assim. Quais seriam os músculos? Quais seriam as áreas? O porquê que o fisioterapeuta tem tanto medo, pode ter tanto medo de realizar o agulhamento a seco? Vamos lá, gente. Então eu falei que medo está associado ao desconhecimento, tá? E no momento que a gente segue as orientações das publicações científicas e que a gente entende a anatomia do que está envolvido, do que está sendo dito, esse medo vai embora. E aí eu venho fazer essa correlação com os principais músculos que todo fisioterapeuta, e isso eu falo dos 3.000 alunos que passaram pela formação já comigo desde 2012, eles trazem essa necessidade de querer agulhar e muito paralelo o medo de realizar esse agulhamento. Quais seriam esses músculos, gente? Trapézio, fibras superiores, médias, inferiores, romboide, ilho costal, são os músculos que mais geram medo, e peitoral maior.
aí, será que esses músculos realmente podem gerar insegurança para o fisioterapeuta? E qual seria o caminho para acabar com essa insegurança? Esse foi o tema de um artigo de 2021 e que muita gente acaba confundindo possibilidade de efeito colateral com contraindicação. Coloca aqui pra mim se você já ouviu falar, você que tá aí no YouTube, você que tá aqui no Instagram, se você já ouviu falar que é contraindicado agulhar o trapézio, o romboide e o peitoral maior. Coloca aqui pra mim, por conta do altíssimo risco de causar, isso é o que é dito, né? De causar um pneumotórax. Coloca aqui pra mim, sim ou não, se você já ouviu falar isso. E isso, gente, causa grande confusão. Então eu não quero gerar um pneumotórax no meu paciente, eu não vou fazer o agulhamento a seco nessa área. E isso eu via durante o curso presencial, muito. Eu passava a técnica, passava entre os alunos e eu via que eles não estavam executando o agulhamento nestes músculos. E quando eu perguntava, simplesmente a resposta era: não, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Oi, Gi, tudo bem? Nunca ouviu falar, não. Isso, Gi, acabou acontecendo exatamente por conta de medo. Então nunca houve nenhuma publicação científica que viesse a dizer assim, olha, não agulhe essa estrutura porque vai gerar um pneumotórax. Mas os alunos que iam fazendo a formação, muitos deles não realizavam agulhamento e até voltavam para fazer o curso novamente para poder se sentir seguro. E isso, gente, eu vi durante muitos anos. E hoje, no curso, ficou mudo, gente? Vamos voltar aqui no YouTube, hein? Tive um probleminha aqui de conexão, alguém me ligou e acabou ficando mudo, mas eu tô voltando aqui diante desse processo. Voltei, gente! Todo mundo me ouvindo? Olha se agora o áudio tá legal, se tá tudo bem. É que me ligaram e eu recusei a ligação. Toda vez que me ligam que eu tô fazendo live, eu já percebi que eu fico muda depois. Eu não entendi ainda qual é o erro desse processo. Ok, só você dizendo que o áudio tá ok. Então, gente, eu comecei a ver, Gi, não em publicação, mas durante as formações, os cursos, muitos alunos com medo e não fazendo. E ao mesmo tempo, eu vi um outro lado fazendo o agulhamento de forma muito profunda. Então, acabou existindo uma grande divisão de alunos, de fisioterapeutas que não faziam por medo de gerar um pneumotórax e outros que faziam de forma muito profunda porque acreditavam que o resultado só vinha se fosse algo extremamente profundo. Então aí a gente já tem um divisor, né? A gente tem dois lados se posicionando diante desse processo. Muito bem. Então estes músculos que eu falei, trapézio, romboide, peitoral maior e ilho costal, seriam os músculos que a gente teria uma maior possibilidade de lesão, de realmente causar um pneumotórax, e isso é discutido em todos os artigos de 2021, 2020, 2019 e 2017. Então esse medo dos meus alunos, que eu percebi isso lá durante a execução do curso, ele tem fundamento, tá? Porque existe uma relação, e isso é o que está sendo perguntado até hoje, qual é a dimensão, qual é a real possibilidade que o fisioterapeuta pode inserir essa agulha e não causar um pneumotórax? Então a grande pergunta hoje, desde 2019, é essa. Até quanto a gente pode ir? E eu sempre disse aos meus alunos para avaliar a anatomia, eu sempre fui muito direcionada e eu sempre estava buscando literatura que embasasse isso, e agora eu descobri. Então hoje, nesse Instagram, nesse YouTube, eu vou largar uma bomba de conhecimento para vocês, tá? Então fica até o fim para a gente ir direcionando esse aspecto, porque é muito importante e vocês vão ter mais segurança para utilizar essa ferramenta que reduz
esse ponto de tensão comprovadamente em até 1 minuto, tá? Até 70% da dor, e isso, quando eu digo, foi feito por algometria, foi visto por ultrassonografia, que vai gerando cada vez mais segurança no fisioterapeuta. Então, aqui eu estou com uma agulhinha. Cadê a agulhinha? A agulhinha caiu. Ai, eu adoro isso, gente. A pessoa se programa pra live, abre a agulha, caíram todas. Segura no YouTube. Alô, sócia, faz remix aí. Vamos lá. Digamos que aqui está a agulha, só sobrou o mandril no trajeto da clínica. Gente, eu fiquei vermelha aqui, ó, risada da alma. Isso só acontece, hashtag com a paranhas. A pessoa traz um negócio, traz tudo aqui, cai tudo, ficou sem uma agulha. Vamos lá, imaginando que aqui na minha mão é uma agulha. Essa agulha aqui é a de 25 por 25. Então, o que a literatura ela começa a investigar? Ela começa a ver a densidade, a espessura do músculo. Isso, gente, é um divisor de águas na nossa vida, tá? Porque ela começa a ver quanto que a gente tem entre o espaço pleural, e o músculo. Então, até onde eu posso dizer? E aí tem aluno meu aqui que vai confirmar essa informação. O que eu sempre digo desde 2012? Avalie a anatomia do seu paciente. Avalie. E o que eles começaram a ver? Eles começaram a avaliar se homens e mulheres eram diferentes nessa densidade de isolamento do músculo para o espaço pleural pulmonar. Olha que legal! E aí eles viram que a maioria das pessoas, dos profissionais que utilizavam o agulhamento a seco, não investiam, não sabiam como mexer, enfim, no aparelho de ultrassonografia. Então eles verificaram quais seriam os parâmetros para gerar confiança para esse profissional e não gerar um pneumotórax. E que esse profissional não deixasse de utilizar essa ferramenta. Parece até que os pesquisadores estavam sentindo que eu ia fazer uma live exatamente desse processo para divulgar aqui no YouTube, para divulgar aqui no Instagram. Então eles começaram a investigar exatamente isso. E olha só o que eles viram. Eles começaram a fazer seleção através do IMC, ou seja, do peso corporal. Foi visto através da ultrassonografia que quanto maior, mais pesado é esse paciente, tecnicamente ele tem uma maior reserva de gordura, maior isolamento e maior seria o espaço, ou seja, de proteção entre o músculo e a parte pleural. Só que mesmo assim, eles foram verificar, através desse IMC, também a circunferência do tórax. Então eles foram ver se isso alterava entre homens e mulheres para descobrir qual seria a possibilidade de gerar uma maior segurança ou um risco a depender dessa população. Coloca aqui pra mim, o que vocês acham? Vocês acham que existe diferença entre homens e mulheres para gerar padrão de segurança no agulhamento a seco, no dry needling? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Vou pegar minha caixa de agulha enquanto isso aqui vazia. Sim ou não? Vocês acham que houve diferença do padrão de segurança visto por ultrassonografia? Boa, Regis, sim. Por quê? Eles viram que o diâmetro do tórax do homem é diferente e eles queriam avaliar se essa interferência, ou seja, se o paciente estivesse inspirando ou expirando, também faria alguma alteração. Olha que legal. Então eu vou pedir para esse paciente manter a inspiração ou manter a expiração para gerar um parâmetro de segurança ou não. E aí vem o que eu vinha dizendo há muito tempo e faltava pesquisa para embasar minha fala e que hoje eu já tenho.
Exatamente, o diâmetro é diferente e isso influencia no movimento do tórax. Então eles viram que quanto maior era o IMC, mais forte era essa pessoa, maior essa capacidade de isolamento, e eles conseguiram chegar a um parâmetro de segurança. Mas antes de divulgar isso, ele fala, sabe o quê? Que o maior erro gritante de todos os casos em que houve um pneumotórax foi o profissional não avaliar e não saber localizar a anatomia, que muito erro acontecia porque esse profissional não seguia a anatomia direcionada. Ele achava, por exemplo, que estava no supraespinhal e estava no trapézio. Eu falo isso no meu curso o tempo inteiro. E eles não seguiam parâmetros recomendados. Coloca aqui, eu quero saber se no seu Instagram, se no seu YouTube, se você já viu pessoas enfiando agulha inteira no tórax do paciente e várias agulhas. Várias agulhas, minha gente. Várias agulhas. Isso aparece no meu o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu fico estatalada, fico barba na caixa quando eu vejo uma imagem dessa. Por quê? A literatura grita que o maior parâmetro de insegurança é o profissional não seguir o método que é específico para a área do tórax, tá? Então tem muita gente que não faz a formação, aprende a agulhar porque viu um outro colega agulhar. Esse colega teve uma informação que não foi precisa, que não houve um método específico e acaba gerando um pneumotórax. Então, de acordo com pesquisa de 2021, ele vai avaliar no romboide, ele vai avaliar no trapézio, divergindo, né, fazendo alteração entre 60 pacientes, cuja metade era do sexo masculino, que nós devemos estar guiados, direcionados pelo IMC do paciente, pelo parâmetro do tórax. E olha só, em homens, a quantidade que eu posso inserir desta agulha para chegar ao romboide, que é o músculo mais profundo, que eu tenho que passar pelo trapézio. Sabe quanto foi, minha gente? 25. Esse tamanho aqui. Agora pasmem aí, ó. Vou ver aqui agora o comentário de vocês. Já vi colocar várias, mas não ela inteira. Acredite, Regi, eu já vi. Então, esse aqui seria o máximo, ó, para que a gente possa fazer a inserção em um homem com IMC acima de 25, que tem a sua musculatura preservada. Exatamente, Regis. E olha, e tratar o romboide, aí uma outra pesquisa, ele vai avaliar se realmente o romboide está associado com um sintoma de radiculopatia na cervical, tá? Ele vai avaliar. E aí ele vai falar que 10,2% da cervicalgia estaria relacionada diretamente com o romboide. De todos esses músculos que eu falei aqui, ó, trapézio, romboide, peitoral, ilho costal, o músculo que maior gera possibilidade de você causar um pneumotórax seria o quê? O romboide. Então, ele diz 25, olha só, 25. Mas ele ainda vai falar que não é um parâmetro, e eu sempre disse isso em todas as minhas formações, que você tem que avaliar paciente por paciente, tá? E que você vai avaliar como essa agulha deslizou, se esse paciente está sentindo desconforto. E você vai precisar avaliar outros músculos que podem estar associados com essa disfunção. Tudo bem, gente?
Por quê? E eu sempre falo isso, não vá direto no romboide, porque a causa pode não estar vindo do romboide. A causa pode estar vindo de vários outros músculos, e aí eu já deixo aqui o meu link para quem fizer a inscrição na Revolução do Dry Needling, que ainda não é meu paciente, meu aluno, desculpe, mas que já agulha. Nós vamos fazer um evento incrível, e esse evento é para você que já faz o agulhamento, mas que ainda não tem o resultado total que essa ferramenta pode te dar, tá? E vai ser agora em março, então o link tá aqui na bio do Instagram. Então, gente, e mulheres? Olha só, vou até pegar o músculo aqui, ó. Em mulher, isso chegaria a, no máximo, 20 milímetros de aplicação. Em mulheres em que esse tônus muscular não é tão desenvolvido, em que não tem uma relação de gordura muito alta, em que o IMC é abaixo de 25, de 23, isso pode ser 20 milímetros. Ó, 20 milímetros. Eu vou fazer aqui uma marquinha para vocês terem ideia do que eu estou falando. Tá? Não sei se vai dar pra aparecer. E aí, minha gente, é que a gente pasma nesse processo. Então ele fala, ó, de 20 a 25, podendo variar até 16 milímetros. E aí, foi bom? Ou seja, o que é que vai resolver a sua insegurança? O que é que vai te dar segurança? Seguir o método. Ter um GPS que te dê uma segurança, que te traga um resultado, mas que não te exponha, que não coloque o seu crefito em risco. Algo que você seja direcionado. Então as pesquisas trazem o tempo inteiro que a resposta da segurança é seguir um método com prevenção, um método com angulação específica. Um método que respeite o que você está fazendo. Um método que te dê um diagnóstico diferencial, que te mostre que onde está, quais são os músculos que têm maior risco e quais são os músculos que podem gerar resultado, mesmo você não indo tão profundo. E eu venho falando isso há 10 anos. Eu venho dizendo isso para os meus alunos. Você não precisa ter medo, você precisa seguir um direcionamento. Tá? Porque você não vai deixar de ter todo o benefício, e isso é batido nas publicações, só porque você tem um risco e pode acontecer. E tanto trapézio como romboide são pontos gatilhos terríveis, sempre tem queixa referida nesses locais. Agulhamento superficial desse já é complicado, principalmente pela tensão na face. Exatamente, Regi. O que eu vejo grande problema nesse processo, o que a gente fala? Vai agulhar o trapézio? Vamos cercar aquele ponto, tá? Vamos promover o relaxamento dessa estrutura de forma real, sem criar risco, sem expor o nosso paciente. E colocar na cabeça que aquela disfunção, e aí vai, se você não tiver essa informação, que aquela disfunção que está ali, aquele ponto gatilho terrível, deve estar vindo de algum músculo que não está trabalhando legal. Ele pode estar vindo de uma relação visceral, de uma alteração por um nervo que não inerva a estrutura, tá? Vocês vão ver na Revolução do Dry Needling como um músculo pode estar associado com várias disfunções. Vocês vão ver isso. Eu peguei um músculo e fez 3 dias de aula, cara. 3 dias de aula. Fazendo uma cadeia. Por metâmeros, por inervação, por função, por zona de áreas que passam aquele nervo que pode estar sobrecarregando, que pode estar te gerando uma alteração. Entende, gente? Então, olha o que a literatura vem trazer, ó. E eles viram que o movimento respiratório não causava nenhuma interferência. Então, o paciente está na inspiração, está na ex, não ia causar nenhum tipo de interferência. O que era principal era o IMC, o volume do tórax
daquele paciente, tá? E o padrão de resistência que ele estava apresentando. E que muitas vezes o profissional, para querer gerar resultado, não sabendo explorar outros músculos, acabava indo muito em cima do mesmo músculo, não dando tempo para essa musculatura, para essa estrutura se reequilibrar, tá? E aí acabava forçando uma outra relação e acabar gerando uma lesão real para o paciente. Beleza? Então, em homens, não agulhar acima de 25 milímetros. Entretanto, pode ser que até em homens você faça 19,6 milímetros. Isso, toda essa pesquisa foi feita em criaturas saudáveis. Eu sempre falo no curso que se esse paciente é titela, você deve ter cuidado redobrado, tá? Então, e foi isso que muito me encantou, gente, na formação online, de ter esse contato o tempo inteiro com o aluno, né? De estar reforçando, de estar dizendo claramente, não faz isso, gerando desafio para que eles façam, para que não deixe o medo paralisar, para que a gente vá exaurir essa dúvida ao máximo e não paralisar esse profissional. Beleza? Então essas são as correlações que vão trazer pra gente segurança. Exatamente isso. Trazer essa correlação direcionada, tá? E aí a gente vai conseguir gerar o resultado que a gente deseja, protegendo o nosso paciente. Oh, I'm sorry, no. E aí a gente vai gerando esse equilíbrio. Tudo bem? Então fica claro que se eu sei a informação, se eu tenho a anatomia na minha cabeça específica de onde e como eu quero trabalhar, se eu sei quais são os músculos, gente, que estão associados a essas disfunções, aquela dor, aquela limitação, se eu tenho a base de pesquisa científica norteando, eu não vou gerar lesão. Ficou claro isso, minha gente? Coloca aqui pra mim. Oi, Jal! Quando você ministrará um curso de Dry Needling? Jal, a gente tá lançando, acho que daqui a 2 semanas, a nossa próxima turma, ó, do GPS do Dry Needling, tá? Nós alteramos apenas o nome do DDAS, deixamos mais completo ainda para GPS. Então vai ter o curso online aqui, beleza? Fica atento aí que a gente já abre as inscrições. Conheço gente assim, alguém ensinou alguns músculos e mandando a ver. Exatamente. Estão vendo como que é real? Então, o conhecimento, mais uma vez, ele é libertador. E o conhecimento, gente, sempre vai ser libertador. Ele sempre vai ser um divisor de águas. Ele sempre vai te dar o direcionamento que você precisa e que você deseja. Beleza? Vou parar a câmera aqui no YouTube e continuo com vocês aqui no Instagram. Me dá 2 minutos. Para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É esse canal que vem desmistificar, que vem clarear, que vem trazer informação e conteúdo relevante sobre Dry Needling, sobre anatomia, sobre diagnóstico diferencial. E é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Um grande beijo, até amanhã. É o 3º dia na Avenida e eu venho trazendo muito conhecimento para vocês. Um beijo grande.